Sou uma embarcação porosa flutuando sobre as sensações, uma chapa sensível exposta aos raios invisíveis. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um esboço do passado da Virginia Woolf, que eu li nessa edição em e-book e que foi publicado pela editora Nós. Esse livro é uma espécie de memória, é um livro de memórias da Virginia Woolf, uma autora de quem eu gosto muito, e ele foi escrito durante alguns meses do ano de 1940, ou seja, durante a guerra, né? Inclusive, a Virginia faz menção a isso aqui algumas vezes. No entanto, esse é um livro inacabado, né? Ela escreveu até alguns poucos meses antes dela morrer. Ela acabou não revisando, não chegando numa versão final, mas o livro acabou sendo lançado porque ele tem um valor muito grande, gente. Assim, o livro é muito bonito, apesar de ser um livro sem a revisão final da própria autora. E é um livro muito interessante para quem é leitor da Virginia Woolf. A gente reconhece muitas coisas da obra dela aqui. A Virginia Woolf estava escrevendo uma biografia, ela escrevia algumas biografias, e ela estava escrevendo uma biografia de um amigo dela que era pintor e crítico, chamado Roger Fry. E esse é um daqueles casos de livro que ela decidiu escrever nos intervalos para dar uma relaxada, né? Ela falou que escreveu Flush assim, que escreveu Orlando assim, né? Como momentos ali de descanso entre um romance mais complexo e outro. E é o caso de um esboço do passado. É uma sugestão da irmã dela, Vanessa Bell, que fala: por que você não escreve suas memórias? A Virginia tinha opiniões fortes sobre memórias, sobre biografias. O pai dela era biógrafo e alguns amigos, alguns colegas escritores, pessoas próximas também. E a Virginia dizia, e ela fala isso nesse livro, que exatamente quem a pessoa é nunca é algo que a biografia consegue dar conta, ou que a biografia consegue passar. Porque você vai falando do que aconteceu na vida da pessoa, acontecimentos, datas marcantes. Ela problematiza isso no Orlando um pouco, ela cria cenas e faz comentários, por exemplo, de coisas que a gente não sabe que o Orlando viveu. Ela mostra cenas em que Orlando está em silêncio, refletindo sobre alguma coisa, e ela enfatiza o fato de que a gente não vai saber aquilo. E Orlando tem um subtítulo, uma biografia. De certo modo, uma das coisas que ela tenta fazer no Orlando é problematizar o estilo biografia, o que ela faz com muita perspicácia. E aqui ela fala um pouco isso também, né? Como a biografia nunca dá conta do que a pessoa é, mas meio que vai falando o que aconteceu na vida da pessoa. A Virginia, fazendo memórias aqui, ela também não vai focar só nela mesma. Ela mesma não vai fazer só elucubrações ou enumerações das suas opiniões ou do seu sentimento em relação a coisas que aconteceram, e também não vai só enumerar fatos que aconteceram na sua vida. A Virginia dá uma ênfase bem grande nas pessoas da sua família. Ela começa falando da sua mãe, depois ela fala do pai, ela vai falar de uma irmã que ela perdeu, uma irmã mais velha, que era uma meia-irmã, a Stella. A mãe da Virginia teve 2 casamentos e a Virginia é filha do segundo casamento. Ela vai falar, então, dos irmãos, vai falar do Toby, que é um irmão que morre precocemente. A Stella é uma irmã que morre precocemente também. Ela vai falar um pouco de um dos irmãos mais velhos, o George, que é um dos meio-irmãos. E ela vai falar muito das casas também. Então, as casas em que ela viveu com a família, e a casa de veraneio, St. Ives, que ficava na Cornualha, e que é a casa que inspira a casa do romance Ao Farol. A gente descobre, lendo esse livrinho, que muitos acontecimentos familiares, pessoas da família da Virginia e casas inspiraram os seus livros. É muito fácil de reconhecer. Por exemplo, a gente descobre que a mãe da Virginia é a grande inspiração da senhora Ramsay, de Ao Farol. Isso não é tão difícil de descobrir. Na verdade, quando você vai ler sobre Ao Farol, isso está sempre dito. Mas a gente entende aqui, ela vai comentando bastante essa proximidade da mãe com a senhora Ramsay e do pai com o senhor Ramsay. Então eles são muito parecidos no que eles têm de bom e no que eles têm de ruim.
A Virgínia conta que ela tinha um fascínio com a mãe. A mãe da Virgínia morre quando ela tem só 13 anos e ela fica obcecada com a mãe. E ela diz que só se livra dessa obsessão quando ela escreve Ao Farol. É com Ao Farol que ela consegue se livrar da obsessão. Mas ela diz que também tinha uma obsessão com o pai, que era uma figura bastante ambivalente. A Virgínia fala dos seus entes queridos, né, dos seus familiares, com uma delicadeza e um fascínio mesmo. Você vê que ela tem todo um encantamento por essas pessoas, e em especial pela mãe e pela irmã Estela, enquanto que pelo pai ela tem uma relação bastante ambígua. E o pai tinha seus momentos de ternura, em especial com ela, mas ele também tinha seus momentos de brutalidade, e ela tem uma postura, como ela mesma descreve, ambivalente. A Virgínia estava lendo Freud na época, então ela dá uma bela analisada no pai dela, né? A gente vê que é a análise psicológica talvez mais aprofundada que ela faça é a desse pai, talvez por ser essa pessoa mais ambígua. Uma coisa muito interessante nesse romance são os comentários que a Virgínia faz sobre a sociedade, sobre as convenções sociais. A gente aqui tem uma família que está saindo da era vitoriana, mas em que boa parte ainda está muito ali fincada na era vitoriana, que seria esse pai, que é um pai velho para Virgínia e para Vanessa principalmente, para o Toby e o Adrian, que seriam os irmãos mais novos. E esses outros irmãos mais velhos, junto com o pai, estariam assim bem ancorados na era vitoriana. Assim como a falecida mãe e a irmã Estela, que viram esses exemplos de mulheres vitorianas para elas. O problema é que Virgínia e Vanessa já não se identificam com a cultura vitoriana, elas já olham para aquilo como uma coisa que tá acabando e não faz qualquer sentido, e isso cria uma espécie de abismo entre a família. Abismo que é identificado pelo abismo dos papéis de gênero, é algo que ela vai comentar bastante também. Tem um momento pungente no livro em que a Virgínia diz que era tão difícil para ela e para Vanessa viver o ideal vitoriano na casa delas. Elas tinham que servir o chá para os homens saíam para estudar, elas ficavam em casa, porque as mulheres da era vitoriana eram escravas. Virgínia diz isso com todas as letras. E é muito interessante como ela pensa o peso do afeto familiar. Como ela e a Vanessa não conseguiam se desgarrar do ideal materno. Elas idealizavam aquela mãe e idealizavam também, de certo modo, a irmã, a Estela. Elas acabam aceitando aquele fardo por essa ligação emotiva, emocional, familiar, embora elas já não se identifiquem de modo nenhum com aquela cultura vitoriana. A Virgínia também faz julgamentos super pesados intelectuais desses homens que podem sair, que podem estudar, que vão para a faculdade, que são escritores como o pai dela. E ela mostra, por exemplo, como o pai dela era uma pessoa muito grossa, porque ele se ancorava no mito do gênio. O gênio, por ele ser genial, ele pode ser difícil. E como a família toda mimava, de certo modo, esse pai e reconhecia nele esse gênio que tinha esse direito de ser uma pessoa mais difícil, de ser uma pessoa irascível. E Virgínia vai falar, pena que ele não era gênio, né? Tava bem longe disso. Então, assim, ela é bem pesada, assim, bem rigorosa na avaliação do intelecto dos homens da família, do seu pai, dos seus irmãos. E a gente vai vendo ali as suas próprias ambições intelectuais também, né? A Virgínia vai comentando sobre os seus estudos, sobre como ela e a irmã tinham, assim, uma faixa de 3 horas no dia, mais ou menos, e que era para elas, era um dia um período meio morto do dia, onde ela passava os dias lendo, escrevendo, estudando grego, e a Vanessa passava pintando, né? A irmã da Virgínia era pintora. A Virgínia também fala bastante da sua poética nesse livro. Então ela vai falar sobre como a sua escrita se orienta em torno da cena. Mesmo quando ela está fazendo biografia, mesmo quando ela está falando das suas memórias, ela precisa ir na cena e desenvolver a partir da cena. E é interessante porque a gente sempre fica com um pouco de dúvida do que ali aconteceu e é cena, porque tem a ver com o seu cuidado na apreensão dos detalhes, com esse olhar cuidadoso que ela tem, e Virgínia narrando as memórias de infância é uma coisa fascinante, assim, os detalhes do som, do cheiro, é tudo muito sensorial. Quando ela fala, por exemplo, das estadias na casa de veraneio de St. Ives, é tudo muito vívido, tudo muito pictórico, bem peculiar da Virgínia, bem Virgínia das Ondas, bem Virgínia de Ao Farol, assim. Então é muito interessante ver como essa Virgínia mais sem filtro, porque ela fala isso, eu vou tentar fazer essa memória meio sem filtro, não vou tentar
ter o rigor de escrita dos meus romances, é também muito poética, muito pictórica e muito agarrada à construção da cena. E essa coisa da cena, que a gente não tem certeza se tem a ver com a sua especial atenção aos detalhes ou com uma certa ficcionalização daquilo que ela lembra ou daquilo que ela, aqui no caso da memória, porque no caso do romance ela tá ficcionalizando mesmo, isso tem uma relação com a concepção que ela tem, ela fala aqui no início quando tá escrevendo, né, sobre uma espécie de poética da memória, de que ela acha que o presente influencia muito no modo como se vê o passado, né? Ela fala muito sobre quando você está muito perto do acontecimento, né, do acontecimento presente, você nem sempre entende o significado dele, né? E ela vai falar muito sobre a morte da mãe, por exemplo. Então ela vai dizer que certos acontecimentos, eles ficam muito mais significativos depois de um tempo de racionalização, de um tempo de ressignificação através da reflexão sobre aquilo. Então, ela diz que ela decide escrever essas memórias misturando como se fosse diário. Então, ela começa as memórias com a data do dia que ela está escrevendo. Tem uma estrutura de diário, mas é memória. Então, ela bota a data, sei lá, 14 de abril de 1940, né? Sei lá, os alemães estão prestes a invadir, coisas assim. Ela faz vários comentários sobre a guerra, né? Vários comentários sobre o medo, sobre a angústia, sobre os aviões passando, sobre a França ter sido tomada. E ela introduz então as memórias com esses comentários do tempo presente e fala sobre como ela consegue ver muito vividamente hoje cenas do passado que talvez não tenham sido vistas de forma tão vívida, não sei. Uma outra coisa interessante que ela fala é sobre a perda do impacto das experiências, né? Ela diz que quando ela era pequena ou mais nova, as coisas eram muito impactantes, né, ao ponto dela ficar muda, dela ficar alarmada, né, dela tomar um choque, ela define como choque. E conforme ela vai ficando mais velha, a maturidade vai tirando um pouco essa coisa de choque, né, a maturidade vai naturalizando as experiências e você é capaz de falar delas, né, e na medida que você é capaz de falar delas, elas perdem um pouco esse peso de coisa chocante, né, de alarme, vamos dizer assim. E ela também define as experiências como as experiências de ser e as experiências de não ser. Ela diz que o não ser são aquelas experiências meio cotidianas, mecânicas, repetitivas, que você faz e nem dá por elas. E as experiências de ser são as coisas significativas. E ela dizia que os bons romancistas conseguem equilibrar o ser e o não ser, e que ela não era desse grupo. Que ela fazia romances muito com a experiência do ser, e nem tanto com a do não ser. Mas ela vai tentar botar aqui umas experiências de não ser nas suas memórias. Além das limitações que Virginia e sua irmã viviam, a gente descobre aqui nesse livrinho das suas limitações financeiras também e de como elas acabavam devendo obediência a um determinado irmão, o George, porque ele ganhava muito mais dinheiro do que elas, ele dava presentes para elas, elas tinham uma espécie de dependência dele. E ela vai então mostrando esse abismo nos papéis de gênero. Só que além disso, a gente descobre que Virginia foi abusada. E aí a gente vai entender muito da Virginia, escritora, sobre as condições das mulheres, né? A Virginia que vai falar do Teto Seu, a Virginia que vai fazer os ensaios do Profissões para Mulheres e outros artigos feministas, porque a gente vai ver que era algo muito presente na vida dela, né? Ela comenta algumas intervenções dos homens da família, tanto na sua vida quanto na vida da Vanessa. E a gente entende como era algo que estava muito próximo dela, né? A própria relação estranha que o pai tinha, esse pai que era vaidoso e egocêntrico e ao mesmo tempo emocionalmente frágil. E um homem que fingia que não era emocionalmente frágil ou frustrado diante de outros homens, mas que diante das mulheres sempre fazia chantagem emocional e dramas enormes para que as mulheres se compadecessem dele, né? Então é interessante que é o Sr. Ramsay, né, do Alfarol, mas ela vai mostrando um pouco qual era o papel da mulher na vida desses homens e o grau de interferência dos homens na vida dessas mulheres. E aí a gente vai entendendo que os textos feministas da Virginia não eram só Virginia analisando a sociedade, né? Mas era algo muito próximo, ela estava ali falando de coisas muito próximas, né, da sua experiência familiar. Tendo essa proposta de ser um texto mais frouxo, vamos dizer assim, mais sem filtro, a gente, além de ver esse texto mais fluido e livre da Virginia, que ainda assim é muito bonito, muito gostoso de ler, muito pictórico, muito sensorial, e tem todo esse
essa relação que é muito bonita dela com as pessoas da sua família, de fascínio. A gente também vai ver os preconceitos da Virgínia, que Virgínia vai mostrar pra gente algumas das suas opiniões e alguns dos seus preconceitos, inclusive com seus momentos de condenáveis, assim, né? Mas louvemos aqui a sinceridade da escritora. Mas uma coisa aí para nos inspirar, né, nesse nosso momento de pandemia, de dificuldade global do mundo, é o fato de que Virginia estava escrevendo durante uma guerra e que ela diz que, apesar de todo o horror que está acontecendo, escrever para ela é um modo de vencer o horror, de superar, de certo modo, o horror. E agora eu vou ler alguns fragmentos que eu separei. Eu enxergo o passado como uma avenida que ficou para trás, uma longa fila de cenas, de emoções. Ali, ao final da avenida imóvel, estão o pomar e o quarto das crianças. Em vez de lembrar uma cena aqui, um som ali, enfiarei uma tomada na parede para escutar o passado. Aumentarei o volume de agosto de 1890. Bastante poético esse final, né? Vou ler um trechinho onde ela fala sobre o seu processo de escrita. Talvez esse seja o maior prazer que conheço. É o arrebatamento que tenho quando, ao escrever, sinto que descobri o que se junta ao que. Faço uma cena sair certa, um personagem aparecer. Isso me remete ao que eu poderia chamar de uma filosofia. De todo modo, é uma ideia constante minha, de que por trás do algodão existe um padrão escondido, de que nós, quero dizer, todos os seres humanos, estamos conectados a ele, que o mundo inteiro é uma obra de arte, que fazemos parte dessa obra de arte. Agora um trecho onde ela fala sobre escrever como resistir ao horror. Agora estou corrigindo as últimas provas de Roger, e foi para respirar desse trabalho meticuloso de formiga que resolvi procurar essas páginas. Devo algum dia terminá-las. Que dirá fazer delas um livro? A batalha está no auge. Todas as noites os alemães sobrevoam a Inglaterra. A cada dia ela se aproxima mais dessa casa. Se formos derrotados, então, tanto faz como resolveremos o problema. E aparentemente uma solução é o suicídio. Assim decidimos 3 noites atrás em Londres. Escrever livros torna-se duvidoso, mas desejo seguir adiante, não me acomodar nessa poça deprimente. Bom, é isso, um livrinho que eu amei ler, um livro que é muito bonito, muito bem escrito, um texto muito envolvente. Eu fiquei mergulhada nesse livro nos últimos dias. Eu acho que ele é especialmente bom para quem é leitor da Virginia, porque a gente vai reconhecendo ali cenas do Mrs. Dalloway, cenas do Alfarol, né? A gente vai reconhecendo na família dela alguns dos personagens, vai reconhecendo um pouco do estilo também. Então eu acho que ele tem tudo para ser um livro especial para quem já tem uma relação com a Virginia, sabe? Mas, de certo modo, é uma memória muito interessante, é uma memória diferente, né? Essa coisa de tentar ligar o presente com o passado, de atribuir um significado para o passado, de ser claramente a memória de uma escritora, né? Isso fica muito evidente no modo como ela narra as cenas, como ela tenta descrever cenas do passado e como ela mesma às vezes põe em dúvida se aquilo aconteceu mesmo daquele jeito que ela tá vendo, né? Então, enfim, um texto que eu adorei ler e recomendo demais. É isso, me digam aí se vocês são leitores da Virginia, se gostariam de ler a memória dela, se já leram essa memória, ou seus diários, né? Tem algumas edições de diários da Virginia. Acho que em português, só edições antigas encontradas em sebos, que a gente não tem edição recente de diários da Virginia, mas se alguém souber de alguma coisa, me diga aí. É isso, muito obrigada pela companhia, beijinhos e até a próxima. Tchau!